Será que vale a pena mesmo ir para o Peru? Eu sou o Léo. E eu sou a Tami. E nós somos a família Além do Destino. Hoje nós vamos falar sobre o roteiro de 6 dias que nós fizemos no Peru. A gente pesquisou demais antes de ir para o Peru. Porque sempre que nós víamos os vídeos, eles falaram, nossa, é um país super simples. Será que realmente vale a pena? Será que tem coisas legais? Será que tem paisagens bonitas? E isso gerou uma grande dúvida em nós. O Peru, gente, para quem gosta de cultura, gosta de conhecer cultura, comidas diferentes, a gente ama esse tipo de destino. Então, se você também gosta, é o destino perfeito, imperdível, você precisa conhecer. Eu, e particularmente, minha esposa ama praia, mas eu prefiro montanha. E no Peru tem montanhas sensacionais. Perdoa a gente estar falando só com um microfone, porque o outro, o nosso cachorro, comeu. Vocês vão conhecer ele, o danado do Spike. Pessoal, então vamos para o que interessa. O que tem de interessante no Peru? No primeiro dia, a gente decidiu fazer o city tour noturno, na verdade, porque nós chegamos à tarde, né? Da tarde para a noite. E aí a gente foi conhecer a cidade à noite e tava tendo uma feirinha, acho que a gente chegou no domingo, e lá tem uma feirinha muito legal. A gente comeu um doce, gente, eu vou colocar o vídeo aqui do lado. E ele era muito gostoso, era tipo, nem sei, é tipo um pastel doce. É um pastel gigantesco, só cá, sabe o pastel de vento? É o pastel de vento do Brasil com mel. Só que assim, é uma delícia. É muito gostoso, é muito diferente. Então, no primeiro dia, a gente dedicou para fazer um city tour noturno. A gente andou um pouquinho pelo centro da cidade. É lindo à noite, as luzes, assim, toda amarelinha. Fica um clima muito gostoso. E, gente, uma coisa doida. O trânsito é maluco. Os carros são todos tunados. É aqueles carros com pneu para fora. E eles correm muito no trânsito, muito buzina, mesmo. Buzina, buzina para todo mundo. Buzina demais. Só que o que eu mais gostei nesse país foi das pessoas. Elas são muito receptíveis, são pessoas que gostam de conversar. O dono mesmo do hotel que a gente ficou, cara, sensacional. Tinha um cachorro que parecia um camelo de tão grande que era. Vou colocar uma foto dele também. E foi bem legal mesmo conhecer a cidade, foi bem legal conhecer as pessoas. Então o City Tour é muito importante para você que vai fazer uma viagem para o Peru, para você conhecer como que é o dia a dia da galera lá no centro histórico. A gente também ficou hospedado numa parte bem bairro, assim, né? Tinha bastante local. Gente, eu vou contar isso pra vocês. Eu fechei a viagem sem falar com a minha esposa, né? Aí, eu na pressa fui e fechei o hotel que eu achei bonito. Só que esse hotel, ele estava a 30 minutos do centro histórico de custo. Pra você ter uma ideia, a gente estava gastando R$ 120 por dia de Uber. 60 para ir e 60 para voltar. Gente, nesse caso, gasta um pouquinho mais se você ficar distante. Porém, por outro lado, você conhece um pouquinho mais a fundo o dia a dia ali do pessoal. A gente comeu umas comidas assim, bem doida. Bem doida. Gente, a gente gostou muito de ficar lá no bairro deles, apesar desse custo a mais. E no segundo dia, nós fomos conhecer o Vale Sagrado. E o Vale Sagrado é sensacional. É um passeio, assim, gente, imperdível. Você conhece vários lugares em um dia só. E, assim, as estradas por onde a gente passou para ir em cada lugar, eu até brinquei, eu falei assim, nossa, parece uma Suíça peruana. Eu vou estar deixando imagens pequenas aqui do lado, porque, infelizmente, a gente ainda não estava gravando para o canal. Então, as nossas imagens não estão deitadas para o YouTube, estão em pé. Então, eu vou deixar aqui no cantinho todos os lugares que a gente falar aqui para vocês. E dentro desse tour para o Vale Sagrado, o primeiro lugar que a gente foi se chama Chinchero. Chinchero é um lugar bem histórico, porque lá, além de ter o patrimônio histórico, né, as construções incas antigas, também é um lugar, é uma feira ao ar livre. Então, as mulheres que se vestem com a roupa típica da região ficam lá vendendo seus produtos, os seus souvenirs, o seu artesanal, e é bem legal. E no fundo, assim, de Chinchero, tem uma montanha incrível, que é a melhor foto que a gente tirou lá foi dessa montanha, porque além de ser um lugar histórico, bem bonito, mas também tem essa parte da paisagem que deixa muito melhor, né, amor? E dependendo da época que vocês forem, eles também deixam lá expostas as batatas. Gente, o Peru é o país que tem mais de 4.000 tipos de batata. E a batata é super barata. Se você gosta de comer batata, lá é o lugar. Porque você comprar uma marmitinha com polho, acho que é assim que fala, né? Polho, que é o frango deles lá, vem umas 500 gramas de batata, cara.
é muita batata. Eles dão batata sem dó. E aí, dependendo da época que vocês forem, eles deixam lá nesse local que a gente foi as batatas no chão, porque é um procedimento que eles fazem, acho que para, não sei se é para secar, É não pra sei. secar. Mas assim, batata é batata, tem o mesmo gosto, só que lá tem batata roxa, tem batata preta, tem a batata que é mais escurinha, que parece um carvão, que eu não sei o É. que é. Então tem vários tipos de batata, é bem interessante. E é muito gostoso. O segundo lugar dentro desse tour no Vale Sagrado que a gente foi Moai. Não sei se é assim que se fala, não sei se a pronúncia está correta, mas também é um lugar muito bonito. Também vou deixar imagens aqui para vocês. Ela falando de pronúncias corretas, é engraçado, porque quando a gente vai pra lá, a gente fala portunhol, né? Mas, meu, quando eles começam a falar realmente o espanhol deles, o castelhano, eu não sei muito bem o que é, cara, você não entende nada. Porque é muito rápido o jeito que eles falam e parece que eles estão cantando aquelas músicas indianas. Cara, de tão rápido que eles falam e não dá pra entender muito bem. É, a gente tem que se esforçar um Como pouquinho ela também para falar um falou, um dos pouquinho. pontos que a gente visitou foi o Moai. Cara, é simplesmente incrível, porque não dá para entender como que eles fizeram aquela construção, que era um plantio de batata antigo, né? Como que eles fizeram aquilo com paredes de mais de 2 metros sem ter maquinário? Fizeram isso à mão, nós até hoje não sabemos como foi montado, como foi feito, É uma mas engenharia e tanto. será que é uma engenharia extraterrestre? Mas assim, o local é incrível. Se você gosta da parte histórica do país que você visita, você vai amar entender essa história do Império Inca. Então eles fizeram essa construção, que era um plantio de batata, é enorme. Bem lembrado. Nesse local era onde antigamente os incas faziam a plantação das batatas. Então, cada degrau, cada andar, eles colocavam um tipo de batata. E é muito legal você aprender também sobre a história. Nessa parada do Moai, eu tava muito apertada para ir no banheiro. Então, assim, Quando a mulher não tá apertada para ir no banheiro. qualquer oportunidade que aparecer um banheiro para vocês irem durante esses Vá. passeios, vá, porque você não sabe a distância de um para o outro, de um local para o outro, e às vezes pode demorar. Outro ponto importante é que dentro desse nosso passeio estava incluso o almoço, tá? Então, não me lembro em que momento, mas a gente fez a parada para almoço, que estava incluído dentro do valor que a gente pagou. E, gente, o valor a gente vai deixar aqui embaixo na descrição não, aqui na tela mesmo. E vale super a pena, é um almoço super gostoso, a gente comeu comidas locais, comemos com vários, como fala, várias agências, porque tem várias agências que trabalham, né? E é só comida típica da região. Não tem nada que lembre o Brasil a não ser a batata. Pessoal, e é importante ressaltar algo que nós não falamos no início do vídeo, é que você precisa de um bilhete turístico para ir no Vale Sagrado, né? Porque se você não tiver esse bilhete, você não tem acesso aos pontos que tem no Vale Sagrado. Porque o Vale Sagrado não é só um lugar, na verdade é um vale. Então, se é um vale, você vai andar por esse vale e vai conhecer vários pontos que tem dentro de Cusco e com esse nome Vale Sagrado. Então, algumas agências, quando você fecha os passeios, ela já está incluso esse ticket turístico, mas algumas não. Outras você vai ter que comprar lá na hora e não é caro. É só um que você precisa e você vai acessar todos os pontos do Vale Sagrado. Nessas horas é muito importante que vocês andem com o dinheiro local, tá? Dinheiro Verdade. sacado mesmo, impresso. Porque lá não tem sinal, não tem maquininha. São poucos os pontos que vai ter maquininha, na verdade, então é muito importante você ter um valor impresso de soles peruano. O Léo comentou que o Vale Sagrado é um vale, mas não é literalmente um vale, tá, gente? São vários lugares e assim, distantes um do outro, não é perto, é coisa Demora de coisa de uma duas hora. horas, uma hora, dependendo do local que você tem. E é importante você saber que você tem que separar seu dia para fazer esse passeio, porque não vai ser um passeio de 2, 3 horas, vai ser o dia inteiro. Você vai acordar umas 7 da manhã, eles vão passar para te buscar umas 8 no hotel. Depois disso, você vai voltar para casa só às 5 horas da tarde. Na verdade, a gente chegou lá na Praça de Cusco, na Plaza de Armas, Era às quase 18 6. horas. E a gente ficou curtindo a noite lá ainda, mas é o dia todo fora para fazer esse passeio. Outro ponto que a gente conheceu e que é interessante conhecer são as salineiras de Mara. É assim que se fala? Acho que sim. No dia que nós fomos não estava tão bonito, porque nós fomos em época de chuva. Então choveu bastante e lá ficou um lamaçal. Não dá para saber se era sal ou se era lama. Tava marrom. Tava marrom. Mas assim, é legal para você ver como que eles fazem o sal lá na região deles, como que eles adquirem o sal, porque as pessoas podem ir lá e comprar no próprio lugar. Só que assim, é um lugar para você tirar uma foto também, conhecer a história da região, lá
O guia vai falar um pouco sobre como eles fazem o sal, como que a estrutura fornece para fazer esse sal, da onde vem, né? Porque é um lugar natural, não é nada feito por homem. Então, da onde que veio o sal, é legal a história. Mas é um ponto só apenas para ir lá tirar foto. A água também vem, parece que vem da montanha, né? Então, assim, uma estrutura assim muito legal. Infelizmente estava tudo marrom, então nossas fotos nem ficaram legais. Também vou deixar aqui do lado. E também a gente precisou pagar, tá, para entrar lá. Aí você decide na hora, se Você você quer? acha que vale a pena. Não é caro também, se eu não me engano, foi 30 soles, 20 ou 30 soles. A gente vai colocar a conversão aqui É. embaixo certinho para você saber quanto que vale 30 soles. E assim, se você está viajando, cara, vale a pena conhecer todos os pontos É. turísticos, porque aquilo é um investimento. Todo mundo fala, ah, vou jogar dinheiro fora para ver sal. Enfim, para nós que somos do Brasil e vamos conhecer outro país, é ótimo. Eu quero conhecer tudo que der, tudo que meu dinheiro der, porque tem coisa que não dá. Então, se você tá indo, então aproveita e conhece. A gente pensa assim, já que eu tô lá, vou Vambora, conhecer, né? vambora. Eu não queria nem voltar, queria continuar viajando. O próximo lugar que nós conhecemos no Vale Sagrado foi Ollantaytambo. Eu, particularmente, amei esse lugar, cara, porque a estrutura da escadaria, dos degraus são enormes. Pra você tem uma ideia, sabe aquele portal para o céu da China? Não é igual, tá? Mas lembra, é, vamos supor, quase 3 metros de altura, assim, de cada degrau. Tem uns que chega até 4 metros. A gente teve que subir numa escada, assim, até lá em cima. E o mais legal, além de você estar subindo em uma estrutura que tem milhares de anos, né? Como eles falam, que é do Império Inca, o mais legal ainda de você estar conhecendo a história é também você ver a vista. Porque quando você chega lá em cima, além de ter a vista da cidade de Ollantaytambo, tem a vista atrás do plantio. Cara, do plantio, e você olha assim, é bem que ela fala que é o Peru, a Suíça peruana, porque realmente as plantas são divididas, bonitinha, aquelas montanhas enormes, deixa a coisa mais linda, dá vontade de ficar lá horas e horas só observando. Mas como não pode ficar lá sempre, a gente tem que ir embora, né? As montanhas são de fato impressionantes. Vocês vão ver aqui pelas imagens. As montanhas do Peru, gente. Sério, a gente ficou assim apaixonado porque são imensas, imensas. É absurdo o quanto É, elas são grandes. E a gente, assim, a gente ama admirar essas coisas. Eu fico sim. até com o olho cheio de água, porque eu gosto muito. E nós fomos para o Chile também, lá também tem montanhas enormes, porque é a mesma cordilheira. Porém, eu não sei se lá é o ponto mais alto que tem no Peru, ou se Deus que deixar lá com uma impressão que é maior, mas é lindo o lugar. Eu gostei demais de conhecer essas partes históricas do Peru, porque sempre que tem história, o Império Inca sempre estava envolvido em montanhas. Então é muito legal. O Laitaitamo também é um ponto estratégico, porque quando você olha para a cidade, vai ter duas montanhas, uma desse lado, do direito, e uma do esquerdo, onde ficava a guarda real dos Incas, que ali eles avisavam quando estava chegando algum inimigo e também era um ponto estratégico para atacá-los. E lá em Ollantaytambo também tem uma feirinha, né? Eles vendem também os Legal. produtos deles. É muito bonito. Tem as roupas, tem bolsinha, lembrancinha, tem de tudo para você, se você quiser já adquirir para levar de lembrança. Ah, e outra coisa bem legal para avisar vocês é sobre as vestimentas. Se você vai para o Peru e for fazer passeios em Cusco, não vai de salto, não vai de bota as mulheres, homem, não vai com seu tênis branco. Eu fui com tênis branco, eu me ferrei. Vá com roupas leves, porque o Lantaitambo, por exemplo, você vai ter que subir uma escadaria gigante. Se você for de calça jeans, você tá ferrado. Vai com uma calça leve. Eu sei que você quer estar bem vestido, com roupas top para sua foto sair bem legal. Mas se você for com uma roupa esportiva, roupa de trilha, vai ser bem melhor para você. Acho que para todos os passeios assim que a gente fez, o Vale tudo. melhor é roupa esportiva. A não ser o City Tour, que, né, aí você, tudo bem que você vai também andar Mas no bastante, City Tour eu usei roupa esportiva também. mas a gente usou roupa assim todos os dias. Também é importante ressaltar que para ir para Ollantaytambo também tem um trem, tá, gente? Vou buscar as informações certinho para colocar aqui para vocês, mas tem um trem também que acho que sai de Cusco e ele e leva para Ollantaytambo. Então, se você quiser conhecer só Ollantaytambo e ir por conta própria, também tem essa opção. Todos os passeios, tirando Machu Picchu, foram muito baratos. Agora, Machu Picchu, meu irmão, daí você vai ficar sabendo um pouquinho mais pra frente. E o último lugar que a gente conheceu dentro desse tour pelo Vale Sagrado foi Pisac. Gente, a gente não esperava nada, porque, tipo assim, já era fim do dia, a gente já tava meio cansado. Eu tava cansadaço, andei demais.
E quando a gente chegou lá em cima, porque a gente sobe assim uma montanha bem grande, a vista de lá, meus amigos, Foi a vista mais bonita que eu vi no Peru inteiro. Lá ele. lá ele, foi muito bonito. Eu vou colocar uma imagem que o Léo fez minha. Parece um quadro, juro, parece um quadro assim, é impressionante. Essa vista foi a vista mais bonita que eu já tive. A gente não conheceu muitos países ainda, só o Chile e o Peru, mas desses países, sobre as vistas que eu vi, essa foi a mais linda. Que lugar incrível, É, né, amor? gente, é muito bonito mesmo. Nossa, dá uma saudade, porque é muito bonito e é um silêncio, assim, uma Uma paz. É muito grande. E chegamos ao terceiro dia. No terceiro dia, a gente foi indo por altitude, tá? A gente foi tentando se adaptar aos níveis de altitude. Então, no terceiro dia, a gente fez Machu Picchu. Gente, esse passeio sai muito cedo. Acho muito que, cedo. A gente acordou, acho que era 4 horas da manhã. acho que foi menos, tá? Menos, Acho que acho que foi foi menos. antes. A gente acordou muito cedo. A gente escolheu a opção de ir com o trem, o que Graças a Deus. torna o que torna o passeio um pouco mais caro, porém, vale muito a pena, gente. Falam que a vista do trem de Machu Picchu é uma das vistas mais bonitas do mundo. E de fato, é muito bonito. E para você ter uma ideia, a gente pegou um dia chuvoso no trem, mas mesmo com chuva, o lugar é incrível. E tem cachoeiras, tem montanhas enormes, tem montanhas nevadas. É um lugar incrível, vale muito a pena ir de trem. Tem uma galera que faz a trilha, e nada contra quem faz a trilha, é muito legal também. Mas a experiência no trem é top. Nós também queremos um dia fazer essa trilha, né? Lá no trem, a gente não viu nenhum brasileiro na ida. Na volta a gente encontrou um casal de brasileiro, mas a maioria das pessoas que fazem esse passeio pro Machu Picchu não são brasileiros. Não sei se foi a época também, porque a Sim. gente foi em fevereiro, mas tinha mais pessoas de outros países, né? E a vista, gente, é realmente surreal. Por conta do mês que a gente foi, que era muito chuvoso, o rio estava bem cheio. E então, a gente, assim, o trem ele beira passando ali, o rio vai indo junto, assim, no caminho. E um ponto importante, esse rio é o rio que cruza Cusco inteiro. É o rio mais E grande que Machu tem. Picchu foi incrível. De verdade, foi um passeio incrível. É uma das maravilhas, das 7 maravilhas do mundo. É um local assim que a construção ela foi feita parecendo a montanha. Se você olha de baixo, não imagina que tem uma construção lá em cima, porque como o guia estava explicando, eles tiveram tanta atenção de construir como se fosse a própria montanha. Por foto você fala, deve ser um lugar pequeno. Não, é enorme. A gente demorou 3 horas para fazer o tour completo lá em Machu Picchu. A gente pegou um guia muito legal, ele falava inglês, português, espanhol, falou em português com a gente, então facilitou muito o entendimento. É outro ponto, né? Você tem a opção, se você for com agência, de ter o guia. Eu acho muito válido, muito bom, porque senão, se você não tiver o guia, você que vai sozinho por conta, você não entende muito a história, então fica meio vago. Você só vai passar lá por Machu Picchu, ver as construções, mas não vai entender toda a história por trás, né? O porquê que eles lá em cima, construíram lá em É um cima ponto estratégico por causa de invasões e refúgio, guerras. por conta para ser um refúgio mesmo, né? Bem Machu escondido. Picchu para mim foi maravilhoso. Foi um valor bem alto assim por pessoa. Foi o passeio mais caro lá de Cusco que nós fizemos, mas também não deixou nada a desejar. Foi incrível. Cada momento que nós passamos, desde o trem até chegar em Águas Calientes, depois que chegou em Águas Calientes, a gente pega um ônibus, aí o ônibus também, o trajeto é bem bonito. Quando nós chegamos lá, o tempo aberto, maravilhoso, tiramos as melhores fotos possíveis, o guia explicando tudo certinho, mas quando a gente foi fazer o passeio, o tour por dentro das ruínas, né, começou a chover. E não choveu um pouco não, viu? Foi muito, mas mesmo assim valeu muito a pena. Se você for na época de chuva, igual nós fomos, é importante você comprar, levar uma capa de chuva, né, para todos os passeios. Sim, nós A levamos. gente usou, acho que 2 vezes em 2 passeios, que foi esse e o E o Laguna próximo que a Natal. gente vai falar agora. Então, muito importante se você for em E época Machu de Picchu. chuva Mas assim, não também. foi uma chuva que atrapalhou o passeio, que fechou o tempo, ficou cheio de neblina, não.
Choveu, mas mesmo assim deu pra curtir muito, né? Como a gente tava com capa de chuva, não interferiu em nada, assim. E eu vou ser bem sincero, podia chover muito, que eu ia curtir o passeio do mesmo jeito. Águas Calientes é muito bonitinha, é bem pequenininho, você consegue conhecer ali em um dia, 2 no máximo, se você quiser dormir lá, porque tem essa opção também. A gente não dormiu, a gente fez tudo num dia só, foi, visitou, subiu no Machu Picchu com o ônibus, descemos também com o ônibus, mas tem pessoas que vai com o trem, fica lá uma noite, faz trilha para voltar, é opcional, você vai escolher a opção que você mais se encaixa. A gente foi e voltou de trem, tudo num dia só. E o próximo lugar que nós conhecemos foi a Laguna Humantai. Que lugar sensacional. Eu acho que o vídeo vai ter várias vezes essa minha frase. Que lugar sensacional. A Laguna Humantai é uma lagoa que fica no topo de uma montanha. Nós fizemos uma trilha de basicamente 2 horas e meia, mas nós fizemos em 3, porque a Tami passou mal, não aguentou fazer a trilha e até chamou o Hugo umas 2 vezes. Ó, Eu vomitei, gente, eu vomitei. e pra você ter uma ideia, a gente começou a trilha antes, assim. Nós fomos na frente, nossa, esportistas. Fomos indo. Daqui a pouco passou gente de cavalo, foi embora. Depois disso, os que estavam na nossa, lá no fundo, nos passaram também e a Tami se arrastando, porque a altitude pega muito lá. Pra você ter uma ideia, nós estávamos a 4.800 metros acima do nível do mar. O guia, ele leva até um... Como que é o nome? Um cilindro de oxigênio, porque muitas pessoas ficam sem ar lá. Mas vale muito a experiência fazer essa trilha. Você sobe numa montanha inclinada a 45 graus, então você vai subindo fazendo zigue-zague assim, ó. Só que assim, o percurso é maravilhoso, maravilhoso mesmo. A vista é incrível, com montanhas Gente, incríveis, né, amor? no Fala um dia que pouquinho nós que você achou. fomos também estava chovendo na Humantai, o que tornou mais gelado, eu acho, Bem porque frio, estava nossa. muito frio, a gente também saiu Muito bem frio. cedo. Nesse passeio também estava incluso o almoço, que depois a gente vai falar. E eu achei essa trilha da Humantai mais difícil do que o próximo que a gente vai falar. Por quê? Porque ela era mais inclinada. E muita rocha. E o como fala? O terreno, né? O terreno era pedregoso. Esse mal da altitude eles chamam de sorote, né? Não sei. Sorote. Não lembro. É sorote, o mal da montanha, eles falam. Então, assim, por isso que a gente fez cada passeio indo subindo o nível da altitude, pra gente não passar tão mal. E mesmo assim, nesse da Almantai eu fiquei bem ruim, assim, fiquei bem cansada. Eu senti muita dor de cabeça, muita dor no maxilar e muito enjoo, tá? E até por isso que eu vomitei. Então, é bom você também tomar o chá de coca, que eles recomendam, levar bala de coca, que é uma planta, e ajuda um pouquinho. Eu tomei bastante, mas mesmo assim eu passei mal. Enfim, gente, são coisas que acontecem no meio do passeio e é isso. A gente sabia que corria o risco, mas no final valeu a pena, porque a vista foi impressionante também. A vista é muito impressionante, tem uma geleira incrível. Infelizmente, no dia que nós estávamos lá, uma parte da geleira estava coberta de neblina, então a gente não conseguiu ver ela completa. Tem pessoas que postam vídeos deles fazendo a trilha, e na trilha você já consegue ver a geleira lá em cima, a coisa mais linda. Só que assim, nós fomos num dia chuvoso, num dia com neblina, mas a cor do lago tava linda, bem clarinha, um azulzinho, né, amor? A gente não sabe explicar como, bem azulzinho. Conseguimos ver uma parte da geleira e foi incrível. Para nós, eu fiz até um vídeo assim que nós terminamos de fazer a trilha e falei, ó, chegamos, foi uma luta para chegar lá em cima. A Tami cansada, vomitando e eu com pressa para subir logo e chegar porque eu queria descer logo para que ela melhorasse, né? Então foi uma experiência incrível. Vale muito a pena ir na Laguna Mantai, não deixe de ir. Gente, todo esforço vale a pena. Você pensa em desistir em vários momentos? Pensa. Mas vai no seu tempo, vai devagarzinho que você chega lá. Vale a pena. Tem a opção também de subir com cavalo, né? Tem gente que sobe com os cavalos, vai até um certo ponto da trilha e a parte mais difícil sobe com os cavalos. Assim, eu acredito que os cavalos estão acostumados com isso, né? Mas eu tenho dó, tá, gente? Eu, particularmente, não faria isso com cavalo, porque força muito, de verdade. A subida é muito inclinada, usa muito do animal. Assim, cavalo a gente sabe que foi feito para essas coisas,
mas não é porque o bichinho foi feito para isso que a gente tem que abusar subindo uma montanha inclinada, né? Não sei se vocês concordam com isso. A gente optou por não. Mas enfim, façam essa trilha se você gosta, né, de aventura, gosta de paisagens. Porque a gente gosta muito dessas aventuras, né? É legal você ir em lugares que já tá tudo montadinho, mas quando você pega para desbravar a natureza, traz uma alegria, uma satisfação enorme, né, amor? Bonito mesmo. E na volta de Umantai, a gente parou num restaurante que tinha essa vista aqui, ó, incrível. O almoço estava perfeito, a gente também tomou café da manhã, né, Sim. no mesmo lugar. Então, assim, antes de subir, a gente parou para tomar café da manhã, fomos, fizemos a trilha, voltamos e paramos no mesmo lugar para almoçar. O mais legal dos passeios no Peru é que todos os passeios têm comida. Gente, isso é perfeito. E você não gasta com comida, lugar, vai ter café, vai ter almoço, também tem as empanadas lá que vende em todo lugar, vai ter as empanadas, que é uma delícia. Vale muito a pena você fechar com uma agência esses passeios, porque além de você curtir o local, você também vai curtir a alimentação. E brasileiro a gente sabe, a gente gosta de comer. É muito importante você estar bem abastecido. A gente só pagava as bebidas, tá? Então, assim, as verdade. bebidas não são inclusas. Isso. A sobremesa é inclusa, tinha uns docinhos lá, a gente podia comer à vontade, mas a bebida você compra à parte, que também não é caro, super tranquilo. A comida também, não tem controle não, você pode comer até saciar sua fome. Inclusive, no café da manhã, eu arrebentei nas panquecas. A panqueca lá é gostosa. E o último local que nós conhecemos e não deixou nada a desejar, né, amor? É a famosa Montanha Colorida, ou como é conhecida por eles lá, os nativos, Vinicunca. É um lugar incrível. Lá nós também fizemos uma trilha inicial. É uma trilha que dá 1h30 de trilha. E essa trilha é bem mais tranquila, porque ela é reta, né, amor? Ela não é íngreme igual Ela não é a íngreme. da Umantai. Então, eu achei mais fácil. Agora é a hora. Inclusive, nessa eu não passei mal, tá, gente? Quem teve dificuldade foi ele. Essa era a mais alta de altitude, porém a trilha dela para subir era super tranquila e ele Na passou super mal. verdade, eu não passei mal. Eu tava querendo chamar a atenção da minha esposa, tal. Eu passei mal nessa, mas não foi de vomitar nada, não. Eu senti uma pressão muito forte no peito. É que a gente não falou ainda, mas lá nós estávamos a 5.000 metros de altura, né? 5.000 metros acima do nível do mar. E eu senti uma pressão muito forte no peito, muito mesmo. Isso estava tampando a minha respiração. Aqui perto da traqueia, eu achei isso que fala, parecia que estava tampado, eu não conseguia respirar. Então eu fui bem devagarzinho. Dessa vez eu tive que ir devagar, porque se eu forçava um pouco, isso já me fazia mal. Sim, a Montanha Colorida é a atração. Só que, de verdade, para mim ela não é o ponto central lá, porque o derredor dela é muito mais lindo, né, amor? A vista. Nós pegamos montanhas nevadas lá, do lado direito, onde pega a montanha da cor vinho, assim, lá para trás, tava cheia de neve, a coisa mais linda. O derredor, as montanhas cor café, não sei explicar, lindas também. Então, aquela montanha, ela é a cereja do bolo, mas o derredor dela é mais incrível ainda. E assim, gente, esses 2 últimos passeios foram estilo trekking, né? A gente andou bastante, acordou bem cedo, voltou mais tarde. Então, assim, você sempre tira o dia para fazer esses passeios. Você vai até um certo ponto de carro, acho que foram 3 horas. 3 horas, tá local. Até chegar ao ponto da trilha mesmo. É porque você sai do centro de Cusco e vai pro interior de Cusco. Você vai bem assim perto das aldeias, você não vai ver ninguém lá vestido assim com a roupa igual a nossa. É tudo com a roupa local, as mulheres mesmo vestidas com as vestimentas locais. Então, a gente viveu bem a cultura mesmo. Ela também até deixou de falar que no Vale Sagrado a gente conheceu a cultura deles na íntegra, como que eles fazem a tinta dos tecidos, como que eles fazem a linha do tecido, o chá que eles tomam. Então, você vive 100% a cultura. Então, se você ainda fica pensando, será que eu consigo? Eu vejo muito vídeo de pessoas passando mal. Olha, nós não vimos ninguém passando mal lá, porque lá tem várias opções. Você pode subir de moto, você pode subir de quadriciclo, você pode subir de cavalo e você pode subir fazendo trekking. Então, não tem desculpa. Só tem que ter dinheiro. Se você tem dinheiro, tá tudo certo. Se você quiser pagar para subir com uma dessas opções, você paga e sobe de uma maneira mais fácil. A gente foi andando mesmo porque para nós Aventura. É a experiência. A gente gosta de viver ali o momento. Então, a gente foi andando mesmo, vai no nosso tempo e é isso, gente. A vista é muito bonita. Lá também é muito frio, vá bem agasalhado. Verdade, se você tá com medo de fazer essa trilha, as 2 trilhas na verdade, não tenha medo, porque o guia ele anda com um cilindro de oxigênio,
Mas tem algumas restrições. Se você tem problema cardíaco, indicado que você não faça trilha, que você vá de moto, vá de outro meio, para que você não venha se forçar e a altitude venha fazer mal para você. Sendo bem sincero, tinha pessoas idosas subindo lá de boa, né? Mais rápido que a Mais gente. rápido que a gente. Então, assim, você vai no seu limite, você conhece o seu corpo, se você achar que você consegue, vai na fé que dá pra ir de boa, é só ir devagarzinho que você consegue chegar lá. Eu não sei se é verdade essa informação, mas falam que a cada 1.000 metros de altitude você perde 10% do seu oxigênio no corpo. Então, imagina, 5.000 metros, a gente perdeu 50% do Não... oxigênio, por isso que fica mais difícil para respirar. Quanto mais alto, mais difícil. Pontuando, gente, nós temos uma filhinha, tá? Faz parte desse canal também. Mas como é um vídeo sobre o Peru, ela não estava lá com a gente. Na verdade, isso foi um presente de casamento que eu dei para minha esposa, atrasado. Então, nós fomos curtir lá esse passeio. Vamos apresentar o Spike. Spike, esse aqui, ó, é o Spikezão. Olha lá, Spike. Olha ali. Oi, Esse galera. cachorro é bagunceiro. Esse é bagunceiro. E chegamos no sexto dia, no dia que nós estávamos se preparando para ir embora. E nesse dia, nós não tínhamos passeio nenhum marcado, então nós fizemos novamente o City Tour. Só que dessa vez de dia, né? Nós fizemos de dia o City Tour e foi bem legal, porque tinha a feirinha que estava aberta, a famosa feira de Cusco. Um mercado, né? Cara, e lá tem de tudo, e tudo barato. Lá no Peru você pode pechinchar tudo. Eles dão um valor, você paga menos da metade desse valor. A Tami comprou um poncho e pagou bem baratinho. Eu comprei um suéter também para ir para Machu Picchu, pagamos bem baratinho. As lembrancinhas, os souvenirs lá são bem baratos, de verdade. Nós compramos um imã lindo e pagamos bem barato. Então, vale a pena fazer o City Tour. Não deixe de fazer o City Tour. Nesse mercado, além das lembrancinhas, tem também a parte de alimentação. Então, tem almoço, tem lanche. Se você quiser comer as comidas mais locais, bebidas, lá é o lugar perfeito, assim. Se você não for também muito cheio de frescura, né? Porque lá é bem, assim, bem local. Você vê o pessoal local mesmo comendo. E a gente comeu empanada lá, tava bem gostoso. Os locais são muito gente boa, eles dão risada, eles conversam, contam piada. Então, se você gosta realmente de conhecer a experiência local, é muito bom você conhecer esses pontos. Nós vimos as igrejas, eu amo igreja, então eu entrei na igreja para conhecer como que é, e as igrejas lá são bem peculiares. Eles misturam Império Inca com o catolicismo. Fica interessante para vocês entender e saber como que é a rotina deles, o que eles creem, o que eles falam. Então é legal você estar 100% envolvido na cultura peruana. Nesse dia também a gente aproveitou para conhecer mais pontos assim do centro da cidade. Se vocês não sabem, Cusco fica a 3.000 metros de altitude, então lá já é um local alto. Se você tem dificuldade para respirar, já no primeiro dia, assim, já sai, anda um pouquinho, come comidas mais leves, né? É importante. Mastiga a folha de coca. Deixa a folha de coca para você mastigar durante os passeios, porque ela ajuda, né? Usamos bastante cartão lá até. A gente usou o cartão da Wise. Primeiro, quando nós chegamos, nós usamos... Não, foi da Nômade, né? Não, primeiro, quando nós chegamos, nós tentamos usar o da Wise. Usamos bastante da Wise, só que quando nós fomos sacar dinheiro, aí aconteceu a surpresa. Os caixas, eles sugam o cartão para dentro. Não é que nem no Brasil, né? Que fica a pontinha para fora. O cartão entra inteiro. Coloquei o cartão lá. Quando eu coloquei a senha, eu errei a senha. Avisou lá. Se errar a senha mais uma vez, seu cartão ficará bloqueado. Mas para mim, o bloquear o cartão é o bloqueio que a gente conhece no aplicativo. Depois você entra lá e desbloqueia. Cara, eu errei a senha de novo. E nessa que eu errei, pegaram o meu cartão. E até hoje tá lá no Peru. Eu não consegui nem pegar, porque era um feriado, um domingo, sei lá. E eu não consegui retirar meu cartão mais. Ficou lá, bloqueei o cartão, tirei o dinheiro que tinha, converti para a conta da Nômade. Aí, no decorrente da viagem toda, a gente usou só o cartão da Nômade. E ele é aceito em qualquer loja, em qualquer estabelecimento que você entra, e você passa lá o cartão da Nômade e ele é aceito, né, amor? Sim, você pode usar tanto na carteira digital ou no cartão físico mesmo. A gente usou na carteira digital. Resumo. Vá ao Peru, visite o Peru. Não, você não vai perder nada. É um país assim muito bonito, uma cultura muito bonita. Tem muitas paisagens bonitas, muitos lugares maravilhosos para você conhecer. A comida é muito boa, as pessoas são muito legais. Chegamos na conclusão então. Vale a pena o Vale Sagrado? Sim. Vale a pena demais. Vale a pena conhecer Machu Picchu? Ou se vale. Com certeza. Vale a pena conhecer a Laguna Humantai?
Muito. Vale, Apesar do esforço, vale. vale demais, a experiência é sensacional. Vale a pena conhecer a montanha colorida, a Vinicunca? Muito. Vale muito a pena. Então, gente, a nossa conclusão é a seguinte: Peru é um país incrível. Nós só podemos conhecer Cusco, mas eu vi vários vídeos falando muito bem de Lima, falando muito bem das vistas que tem, como se faz de carro. Então, se você tem uma condição melhor, eu tenho um motorhome, que é o nosso sonho de um dia ter, vá conhecer Peru. O Peru, a América do Sul é É. linda em Se você beleza. gosta de paisagens naturais, natureza, vistas maravilhosas, Peru é o seu destino. A gente recomenda muito. Vá ao Peru. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou das nossas dicas, dos lugares que a gente mostrou aqui para vocês, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para nos ajudar, para nos apoiar. E compartilha com seus amigos, salva esse vídeo. Nós teremos também outros vídeos falando sobre o Peru. Também falaremos sobre o Chile. Também temos outros planos aí para o futuro que a gente quer muito que vocês acompanhem também. Nos vemos no próximo destino. Ou melhor, além dele.